Olá pessoal, esse é o segundo e último vídeo que eu vou fazer sobre o livro A Mente Esquerdista, do psiquiatra norte-americano Lyle Hoster, é um nome difícil, né? E já falei na vez passada um pouco da questão da ideologia esquerdista, e agora eu vou falar sobre o ideal e a realidade no esquerdismo radical, aquilo que eles entendem como um modo de vida normal e aquilo que deveria ser, né? E aquilo que é real, como a sociedade encara isso. Então, como um crente verdadeiro, o esquerdista radical, ele está convencido de que condenar os vilões capitalistas, conquistar o reino do poder político e dirigir as vidas das pessoas, os gênios esquerdistas criarão um monumento à compaixão humana. O Estado parental moderno restaurará a justiça ao mundo e finalmente dará boa vida a todos. Só que ninguém sabe como isso é feito, porque até hoje não deu certo em lugar nenhum. Então é assim, o esquerdista ele entende assim que os capitalistas são os demônios, ou demonizam, né, a economia capitalista, os empresários, os empresários são aqueles que oprimem o trabalhador, então eles precisam se libertar dessa opressão, tudo mais. Tem as suas verdades? Pode ser que tenha, né? Vai haver lá, tem sempre algum empresário ou outro que acaba fazendo com que os seus trabalhadores não tenham seus direitos reconhecidos. Mas, particularmente, a maioria dos empresários que eu conheço, que eu lido, que eu sei, eles procuram trabalhar dentro das linhas do que preconiza a CLTs e tudo mais, as regras necessárias. Muito difícil hoje em dia você montar uma empresa. Muito difícil hoje em dia você lidar com tantas leis tributárias, leis trabalhistas e tudo mais. Mas os empresários estão aí promovendo riqueza, trazendo renda, fazendo que as pessoas tenham uma vida melhor também, fazendo com que as pessoas recebam plano de saúde, recebam auxílio creche, recebam alimentação, como eu já falei, eles recebam salários. Não são os santos anjos, porque isso também requer uma certa troca entre as partes. Por isso que tem um contrato de trabalho. Mas a mente esquerdista entende não que o empresário, que o capitalismo é o que é a causa de todos os males sociais. Será que é assim mesmo? Eu acredito que não. Há responsabilidade sim, e eu entendo que se o indivíduo tem a capacidade e tem a possibilidade dele mesmo, de repente, começar no negócio próprio, ser um empreendedor, ter as diretrizes do seu próprio negócio, ter nas mãos a possibilidade de dirigir a sua própria vida, aí ele vai ver também como é que é administrar, organizar, criar independência em relação ao Estado. Então, a mente esquerdista ela entende que o Estado é que deve ser o grande promovedor de justiça social no país ou no governo que ela está, né? E isso é em contraste com democracias modernas, republicanas, as quais entendem sim que o Estado ele está presente, mas ele apenas observa, ele também apenas intervém quando necessário, porque ele deve deixar a economia livre, deve deixar a sociedade livre para poder tomar as suas próprias decisões e ser provocado quando necessário, intervir quando é necessário intervir na sociedade para que ela não fique a esmo. No mundo tão gerenciado pelo governo, o indivíduo não pode escrever a história de sua vida através da livre escolha e suas consequências, porque os escritores do Estado já prepararam o enredo principal. Atuar no papel pré-determinado não é viver em liberdade. Então, quando o Estado, gerenciado por uma mente esquerdista, ele começa a querer dominar todos os ditames da sua vida, você entrega a ele a sua liberdade. Você deixa de ter autonomia na sua própria vida. Então, claro que há fatores coletivistas que norteiam a sociedade, mas até determinado momento, e a partir dali você é livre para tomar as rédeas da sua vida, e não um Estado. Apenas um homem irracional desejaria que o Estado tocasse sua vida em vez de criar condições seguras para que ele pudesse tocá-la por si mesmo, na visão do autor. Então ele quer dizer que
somente um homem dependente e irracional, uma criança, um ser infantil, é que desejaria que o Estado o tomasse conta da sua vida, que gerenciasse a sua vida, que lhe provesse todos os meios para que você pudesse viver. O autor entende que o ser humano, por natureza, ele tem que ter essa liberdade, essa individualidade de poder gerenciar a sua própria vida. A negação ampla da realidade é uma das características que definem a mente esquerdista. Então, eles percebem a realidade apenas do ponto de vista deles. Somente as pautas que eles defendem é que são importantes para a sociedade e são as únicas possíveis de serem validadas, como ideologia de gênero, aborto, como a destruição da família, como a possibilidade de ficar rotulando quem pensa diferente como fascista, ser racista e tudo mais. Então, quem pensa diferente é excluído desse Estado. A mente esquerdista ela não tolera a diversidade, ela não tolera o diálogo do contraditório em relação a esse pensamento. Segundo o autor, para erradicar esta loucura, são necessárias duas ideias e uma campanha educacional. A primeira ideia consiste na percepção de que o esquerdismo radical é de fato uma forma de loucura. E veja bem, quem escreveu essa frase é o autor do livro, que ele é psiquiatra, então ele entende que o esquerdismo radical, os seus devaneios e tudo mais, é uma forma de loucura. A segunda consiste em expor as inúmeras maneiras em que a loucura esquerdista se manifesta. Por exemplo, nos exemplos que eu lhe dei, que eles podem fazer tudo, eles podem denegrir a fé das outras pessoas, eles podem pisar nos valores da sociedade e assim eles entendem que eles estão corretos, os demais todos estão errados e nós temos que aceitar essas pautas. Por fim, as discussões públicas em larga escala sobre a natureza biológica, psicológica e social do homem são o ponto inicial para um programa que combata a irracionalidade do esquerdismo moderno. Então, o autor defende que é muito importante, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, por exemplo, que se vocês puderem compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, abrir o debate, fazer com que as pessoas conversem sobre, que não aceitem tudo facilmente, em relação principalmente à mente esquerdista, em relação a um governo de esquerda que porventura queira se instalar, em relação à ideologia da esquerda. É importante a gente debater, a gente conversar, a gente dialogar sobre como a mente esquerdista funciona e quais são os princípios que ela procura trazer para a sociedade. E uma coisa que me preocupa bastante é essa questão da educação familiar, da família. Por que a esquerda ataca tanto a família? Um modelo ideal ou um modelo mais tradicional de família. Qual é o objetivo desse ataque, dessas interferências no seio familiar? Por que as nossas crianças, desde pequenininhas, têm que ser educadas de que é normal certas práticas que só os adultos fazem, por exemplo? Porque elas já têm que decidir algo que cognitivamente elas ainda não são capazes. Então isso me preocupa bastante em relação à mente esquerdista, em relação às nossas crianças, em relação às famílias. Se tem outras pessoas que pensam diferente, tudo bem, é a opinião de cada uma. Mas a minha opinião é essa, é de que nós devemos zelar sim por alguns valores que são fundamentais para a nossa sociedade. Enfim, quero deixar por último uma frase, uma palavra assim, que está lá em Oséias 4:6, que diz o seguinte: o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, cuidado, cuidado com aqueles que estão aí dando discursinhos leves, suaves agora, principalmente em momento de campanha eleitoral, que vem com discursos bem macios, que falam bem assim aos seus ouvidos, que lá no final eles são como lobos travestidos em pele de ovelha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se puder, compartilhe aí e agradeço a sua atenção. Um abraço. Até a próxima.